Boa noite a todos vocês. Estou aqui, pessoal, para refutar a teoria que está sendo calcada em Apocalipse 12 e muitas pessoas estão literalmente acreditando que, de fato, parcialmente, parte dessa teoria se cumpriu e outra parte terá o seu cumprimento a posteriori. O interessante é que esta teoria ela tem a sua fonte bíblica, mas o seu desenvolvimento é por meio de fontes não ortodoxas. Muitas pessoas escreveram e discutiram sobre Apocalipse 12 no decorrer da história. Mas o interessante é que esta pessoa que está dando seguimento a essa teoria foi a mesma pessoa que marcou a vinda, o regresso do Senhor Jesus para o dia 23 deste mês. Eu estive fazendo esse vídeo, publiquei nas redes sociais, muitas pessoas simpatizantes e adeptas do pensamento deste Senhor compareceram no canal, escreveram, e mais pela emoção, mais pelo fanatismo e pouco fundamento. Muitas pessoas são praticamente semi-analfabetas, mas eu queria deixar claro aqui que o meu intuito nunca foi denegri-lo, mas sim abordar o erro, o equívoco histórico que ele cometeu e que, de fato, ele entrou para a estatística dos falsos profetas. Algumas pessoas afirmam, mas falso profeta é aquele que afirma que recebeu de Deus. Não. Falso profeta não necessariamente precisa ser vidente, adivinhador do futuro, mas aquele que se coloca como porta-voz do Senhor, aquele que interpreta as escrituras dos verdadeiros profetas que antecederam a nós e afirmam, como o caso do Romilson Dia, tentou cravar a vinda do Senhor Jesus em cima daquilo que os verdadeiros profetas nunca afirmaram. Então este é um autêntico falso profeta. Eu queria aqui ser mais prolixo na minha fala, porque o Romilson publicou um vídeo no dia 29, nós estamos já no dia 30 deste mês, e neste vídeo eu subentendi, porque ele fez referência a um pastor, não basta se tem bacharelado, tudo leva a crer que ele está se referindo aqui à pessoa que vos fala. Então, parece que ele cogitou a hipótese, talvez, de um debate. Fique à vontade, se você quiser marcar, estamos dispostos a isto. Mas eu queria aqui refutar também que ele afirma, mas você é adepto do nome de Jesus, você proclama o nome de Jesus, e ele afirma categoricamente que sus é porco. Sim, sus é porco no latim, mas o prefixo, a desinência, a terminação, a terminologia do nome de Jesus no latim, ela tem essa correspondência? É isso que essas pessoas precisam ter em mente e procurar obter o conhecimento, porque Jesus é uma transliteração do grego, Iesus no grego está na segunda declinação do grego, que é uma transliteração do hebraico, porque não tem correspondentes das consoantes para o grego, e de igual modo também no latim. No latim, Jesus está na quarta declinação, Romilson, no caso nominativo, e a raiz, o radical do vocábulo Jesus, da palavra Jesus, é ges, e o sufixo ou a terminologia, a terminação é us e não sus. Então não existe isso que você está afirmando. Ele parece que retirou o vídeo, mas ele tem essa convicção, essa crença. Eu gostaria que ele publicasse algum lexicógrafo, algum dicionarista, alguma fonte, alguma bibliografia, algum manuscrito, qualquer coisa que possa endossar e comprovar essas suas afirmações heréticas
com todo respeito à sua pessoa. Afirmo novamente e quero salientar. O meu intuito aqui não é denegrir a pessoa do Romilson. Eu não conheço ele pessoalmente. Talvez seja uma pessoa boa para conversar, para dialogar e bater um papo. Mas no que diz respeito ao ensinar a respeito das Sagradas Escrituras ou da Palavra de Deus, ele está completamente equivocado. E ele está também ensinando que Apocalipse 12 está conectado a algo que vai acontecer no futuro. E é um pouco complexo, mas o interessante é que ele está afirmando que errou na interpretação, porque em parte algo parcialmente aconteceu e a posteriori outros trechos acontecerão. Eu queria que resumir sumariamente que Apocalipse 12, muitas pessoas escreveram na história, houve muita discussão a respeito, mas ali a igreja não pode, ou melhor dizendo, aliás, ali não pode ser necessariamente a igreja no sentido gentílico, porque a igreja, porque os cristãos, melhor dizendo, me perdoe, estou fazendo espontâneo, do primeiro século, ali havia o contexto judaico, então eles eram pré-cristãos. Então, como pode? A pergunta que eu quero fazer aqui para complementar e resumir. Como pode ser igreja no sentido gentílico e não igreja no sentido de Israel? Ali é Israel. Ali no versículo 1 está fazendo literalmente uma, vamos dizer assim, vou falar literalmente, é uma simbologia que tem um paralelismo com Gênesis 37, o qual José, ele vai falar primeiro de um sonho, e depois ele vai contar o sonho, trazendo como exemplo, ou coadunação com Apocalipse, mesma linguagem. Ele vai afirmar que o sol, a lua, as estrelas, tudo vai se curvar perante ele, ou seja, uma clara demonstração de que ele seria um rei, um governador. Então, esses são símbolos que demonstram ali em Apocalipse que de fato aquele que estava no ventre da mulher, ao dar a luz, seria alguém que iria governar o mundo. Cabe a nós saber se de fato essa profecia da materialização do reino de Jesus de fato ainda possa se cumprir. Creio que sim, mas Jesus já reina, a Bíblia tem demonstração disso. Está lá em Salmo 2, quando o escritor falou sobre isso. Salmo 2. Mas a questão é como pode ser igreja no sentido gentílico, se antes mesmo do filho nascer, de Israel, entende o que eu quero dizer? O Salvador, o Messias veio de Israel, a salvação vem dos judeus. Como pode ser se ainda Jesus não havia nascido? Porventura a igreja veio primeiro do que o Senhor Jesus? Obviamente que não. Compreende o que eu quero dizer? Então ali vai falar da figura do dragão, que provavelmente é a união de todas as bestas apresentada em Daniel 7, o qual Satanás sempre sempre desejou criar um só governo, desde a Torre de Babel, qual houve a difusão dos idiomas, enfim, e chegando por conseguinte o Império Romano, que perseguiu ali os restantes, quando fala que ela escapou e o filho foi elevado ao céu, a ascensão de Jesus, ali faz uma referência dos poucos cristãos que permaneceram fiel a Cristo, que é um contexto judaico pré-cristão, referindo aos apóstolos que foram perseguidos. É claro que essa passagem se aplica àqueles que são perseguidos nos dias de hoje. Mas ali demonstra que o diabo caiu por terra, ou seja, ele tinha um poder acusativo muito grande no contexto veterotestamentário. Nós encontramos isso em Jó, quando ele estava caminhando ao redor da terra e dialogou com Deus. Mas ele caiu por terra e agora, de fato, Cristo reina e tem a prerrogativa. Mateus 28, todo o poder foi passado para ele nos céus e na terra. Eu quero aqui usar um linguajar mais coloquial. Então, irmãos, não fique colocando a sua fé, a sua esperança nessas coisas. Apocalipse afirma que ele regerá as nações com cetro de ferro. Ou seja, ali está se referindo
há um reino poderoso. Pode ser que venha futuramente se cumprir fisicamente? Sim, mas no contexto, do ponto de vista histórico, já se cumpriu, porque de fato Jesus se ascendeu ao céu. Muitos teólogos, aí vai mexer um pouco na minha área, né, na questão da cátedra, do ponto de vista ortodoxo, muitas pessoas acham que ele está se referindo a uma queda, mas eu creio que está se referindo, na verdade, à perca. Quebrou-se a espinha dorsal do diabo. Ele já não tem tanto poder de influência para enganar as nações, e o reino de Deus está em progresso. Compreende? Então Jesus foi o Messias espiritual, está lá em Isaías 61, e ele mesmo leu. Então que Deus os abençoe, fica dado aqui o meu recado, e um abraço a todos vocês. Não se trata de ódio, não se trata de preconceito ou interesse em denegrir a imagem de ninguém, mas sim estamos aqui discordando e refutando dentro do campo das ideias, ok, meus queridos? Um abraço para todos vocês, que Deus vos abençoe.